Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós iniciamos uma nova lição, Jesus é a verdade que liberta, baseado no Evangelho de João, capítulo 8, verso 21 ao 59. Ontem nós vimos o nosso primeiro tópico. Hoje nós vamos ver o segundo, o verdadeiro discípulo de Jesus, baseado em João capítulo 8, de 31 a 36. O que Jesus fala sobre o verdadeiro discípulo e sobre a verdade? O ensino de Jesus aqui, nesse texto, do verso 31 ao verso 36, o ensino principal destes versos é acerca do verdadeiro discípulo e da verdadeira liberdade, de ser o servo fiel e verdadeiro, e da liberdade, que podemos fazer tudo, mas não fazemos por causa da glória de Deus. Então podemos afirmar que somente o verdadeiro discípulo pode desfrutar da verdadeira liberdade, como podemos ver nesses versos. Ou seja, quando nós lemos João capítulo 8, verso 31 a 36, nós vamos ver que somente aquele que crê em Cristo Jesus e que é um verdadeiro discípulo, que anda segundo a palavra de Deus, ele pode desfrutar da verdadeira liberdade. E os versos, a palavra de Deus diz justamente isso. João 8, de 31 a 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, os verdadeiros discípulos são aqueles que permanecem na palavra de Deus, na palavra de Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Cristo fala que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na sua palavra. Eles não entenderam. Eles achavam assim: olha, nós nunca fomos escravos de ninguém porque somos filhos de Abraão. Aí Cristo fala que todo aquele que vive para o pecado é escravo do pecado. Eles tinham uma religiosidade por ser filho da descendência de Abraão. Não adianta você nascer na igreja, não adianta ter uma religião se você não permanece na palavra de Deus. Se você não permanece, você vive em pecado, e vivendo em pecado é escravo do pecado. Então, a fé dos judeus era uma fé, podemos falar assim, deficiente. Por quê? Porque muitos judeus se diziam cristãos, se diziam crentes em Jesus, mas Jesus sabia que a fé deles era inconsistente, era deficiente. Por quê? Em João 2, 23 a 25, Jesus diz: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos judeus que estavam ali, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque os conhecia a todos. O que ele conhecia dos judeus? E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A natureza daqueles que creram em Jesus, creram por causa dos sinais, e não porque ele era o Filho de Deus, e não porque ele é o Salvador. Por isso Jesus conhecia a natureza do homem, porque Jesus conhecia o coração deles. Eles queriam apenas os milagres e não ser discípulo de Jesus. E assim acontece hoje. Há muitos que querem prodígios e milagres, mas não querem ser discípulos de Jesus.
E Jesus, mais à frente, no texto mais lá na frente, ainda diz claramente aos judeus: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Viu só? Quando faz sinais e milagres, criam em Jesus. Mas quando Jesus falava a respeito da verdade, não criam em Cristo Jesus. Por quê? Porque a verdade aponta para o pecado. A verdade requer arrependimento. E eles não queriam se arrepender dos seus erros. Por isso não criam em Cristo como a verdade. Então podemos tirar 4 ensinos de Jesus acerca do verdadeiro discípulo, nesse texto de João capítulo 8, versos 31 a 36. Primeiro, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê nele. Para ser um verdadeiro discípulo, tem que crer em Cristo Jesus. Ditas estas coisas, muitos creram nele. João 8,30. Ou seja, quando Cristo falou a respeito do que ele pode fazer, do que ele é a luz do mundo, que é a água da vida eterna, que é o pão que desceu do céu, muitos creram em Cristo Jesus. Tudo na vida cristã começa com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crer em Jesus é fundamental para sermos verdadeiros discípulos. A fé salvadora é promovida por Deus através da pregação da palavra. A fé não é de todos. Como assim? Nem todos vão crer em Cristo Jesus. Nem todos vão ter a fé salvadora. A fé salvadora é promovida no coração do homem pela pregação da palavra de Deus. E o Espírito Santo entra no coração do homem para promover esta fé. Então, a fé não é de todos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, Paulo diz: e para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então, há muitos homens perversos e maus, e para sermos livres deles, nós precisamos ter a fé em Cristo Jesus. E esta fé em Cristo Jesus não é de todos e não é para todos. Segundo, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na sua palavra, é aquele que permanece na palavra de Deus. João 8,31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Que maravilha! Se cremos em Cristo Jesus, se permanecemos na palavra dele, assim nós seremos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. O verbo traduzido por permanecer no original grego, meno, dá a ideia de basear, guardar e obedecer. É a perseverança em crer e obedecer a Jesus, como podemos ver nos textos do Evangelho de João e da carta aos Hebreus. João 15, versos 6 e 7. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E o verso de número 5, Jesus ainda diz: sem mim nada podemos fazer. Então nós temos que permanecer na palavra e permanecer em Cristo, para que sejamos verdadeiros discípulos. E sendo verdadeiros discípulos, a palavra dele permanecer em nós, pediremos o que quisermos e ele nos concederá de acordo com a vontade de Deus. E Hebreus 3, verso 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, nós nos tornamos participantes em Cristo através da obediência
através da confiança que, desde o princípio, quando cremos em Cristo Jesus, tivemos. E assim somos verdadeiros discípulos, porque permanecemos na palavra de Deus, permanecemos na palavra de Cristo. Terceiro, o verdadeiro discípulo é aquele que recebe a revelação da verdade. João 8, verso 32, na primeira parte diz: e conhecereis a verdade. No julgamento de Cristo Jesus, Herodes disse: o que é a verdade? A verdade estava ali diante dos seus olhos e ele não conseguiu enxergar que Jesus Cristo era a verdade. Graças a Deus, a verdade existe e pode ser conhecida. Deus existe e com ele toda a verdade. Mas ninguém pode conhecer a verdade se não for pela renovação sobrenatural, pela revelação sobrenatural. Ou seja, Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então Jesus Cristo é a verdade de Deus, a verdade que aponta para o homem pecador, a verdade que aponta para Cristo. Eu sou a salvação, eu tenho o perdão para vos dar. Esta é a verdade. O mundo jaz no maligno é outra verdade que Cristo aponta, porque aqueles que vivem para o mundo vivem debaixo do pai do mundo, que é o diabo. E ele fala: vós sois do diabo. Todo aquele que vive para o mundo e para o pecado é filho do diabo. Então, nós conhecemos a verdade porque Cristo revelou a verdade. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3, 27. Cristo recebeu do Pai a verdade. Cristo recebeu do Pai o poder. Cristo recebeu do Pai a obra a ser realizada. E na oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, ele fala: eu realizei toda a obra que o Senhor me deu. Então, venha e consagre, venha e fortaleça, venha e edifique a tua igreja. Deus ilumina o nosso entendimento para compreendermos quem é Jesus. Ele revela o Pai e o Pai revela que Ele é o seu Filho. No batismo de Cristo Jesus, Deus Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Eu sou a luz, Cristo disse isso. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Jesus. Por isso que ele ora na oração sacerdotal: eu cumpri a obra que o Senhor me enviou, glorifique a minha vida. Esta foi a oração. Em 2 Coríntios 4, 6, ele fala que Jesus é a luz que ilumina o coração do homem, para que ele possa conhecer a glória de Deus na face de Cristo. E a última lição: o verdadeiro discípulo é aquele que experimenta a verdadeira liberdade por intermédio do conhecimento da verdade. A segunda parte de João capítulo 8, verso 32 é: e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. A segunda parte mostra para esta libertação. Liberdade aqui significa a libertação do pecado. O teólogo e pastor William Hendricks, ele comenta dizendo: a pessoa é livre quando o pecado não tem domínio sobre ela, e quando a palavra de Cristo domina o seu coração e sua vida. Ela é livre quando recebe a liberdade espiritual que o capacita a escolher não pecar, como podemos ver nos versículos. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa,
o Filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais-me matar-me, porque a minha palavra não está em vós. João capítulo 8, do verso 34 a 37. Ou seja, se Cristo, em quem nós cremos, nos libertar, verdadeiramente somos livres. Então, o verdadeiro discípulo, ele experimenta a verdadeira liberdade que vem intermédio do conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo. Cristo é quem nos liberta da escravidão do pecado, da escravidão do inimigo, da escravidão da lei e da escravidão da morte. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo nos liberta de toda a escravidão. Em Romanos capítulo 6, 17 a 19. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Outrora éramos escravos do pecado e os nossos membros eram escravos do pecado. Agora, libertos por Cristo Jesus, nós temos que santificar a nossa vida, o nosso proceder, o nosso falar e o desejo mais profundo do nosso coração em santificação a Cristo. Romanos capítulo 6, verso 17 a 19. Todo ser humano que ainda não crê em Jesus Cristo, a verdade, e não recebeu a salvação de Deus, é escravo do pecado. Então, todo ser humano que ainda não crê que Jesus Cristo é a verdade e não recebeu a salvação de Deus, é escravo do pecado. E isso fica bem claro na palavra do Senhor em João capítulo 8, 34 e 36. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só é liberto do pecado aquele que crê em Cristo Jesus como a verdade enviada por Deus para salvar o homem pecador. Então, o que nós aprendemos hoje? O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que conhece a verdade que liberta. E conhecendo a verdade que liberta, ele é o verdadeiro discípulo. A fé dos judeus era inconsistente, por quê? Porque criam em Cristo Jesus por causa dos milagres, mas não criam em Cristo Jesus por aquilo que ele era, o Senhor e Salvador. Então nós temos 4 lições. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê nele, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na sua palavra, o verdadeiro discípulo é aquele que recebe a revelação da verdade, e o verdadeiro discípulo é aquele que experimenta a verdadeira liberdade por intermédio do conhecimento da verdade, do conhecimento de Cristo Jesus. Queridos, a verdade única desse texto é: e conhecereis a Cristo Jesus, e Cristo Jesus vos libertará. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é o amor, e o Senhor é quem pagou um alto preço para enviar a verdade, Jesus Cristo, prova do teu grande amor, para nos libertar de toda a escravidão do pecado. Abençoe cada ouvinte, cada família, trate com cada coração, e que por meio de Cristo Jesus seja livre de toda a escravidão do pecado. É a minha oração, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Até amanhã, queridos, se Deus quiser.